Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Tudo começa quando Celso cria coragem e conta a Candinho que as joias de Anastácia desapareceram. Por um segundo, o mundo parece parar. Candinho empalidece, o ar falta, o chão some debaixo dos pés. Aquelas joias não eram só uma herança, eram a única salvação da fábrica, de todos os bens, de tudo o que ele construiu. O desespero é tão grande que Candinho passa mal. O corpo cede, o coração dispara. Dita corre para socorrer o marido, mas o choque só aumenta quando ela descobre que a casa foi invadida. Nada está no lugar, nada faz sentido. Depois de algum tempo, Candinho se acalma, respira fundo, tenta se recompor. É então que Asdrubal fala, com cuidado. Eu acho melhor você voltar para São Paulo, lidar com isso, avisar o delegado. Candinho balança a cabeça, firme, mesmo abatido. Eu vim pro sítio para passar o fim de ano com minha família, com as crianças. Isso eu resolvo depois. Não quero estragar esse momento. Celso se agita. A voz sai carregada de culpa e nervosismo. Candinho, isso já foi estragado. Não estamos falando de qualquer coisa. São as joias da titia. As joias que você ia vender para pagar a dívida. Candinho fecha os olhos por um instante. Eu sei, mas ainda posso falar com o delegado daqui a alguns dias, como se só tivesse descoberto isso quando voltasse para casa. Celso insiste, aflito. E se quem fez isso vender as joias antes? E se sumir do mundo? Candinho respira fundo outra vez e responde com uma calma que dói. Eu sei do risco, mas agora, o mais importante para mim é minha família. Celso se cala, engole seco. Um sorriso discreto surge, misturado com admiração e culpa. Eu ainda tenho muito a aprender com você, primo. Vou voltar para São Paulo. Preciso ficar com minha família também. Candinho reage na hora. Que isso, rapaz? Fica mais um pouco com a gente. Afinal, você também é família. O sorriso de Celso se abre de verdade. Então tá, eu fico mais um pouco. Enquanto isso, em outro ponto da história, Túlio descobre que a nova paciente do hospital, Miriam, é a mãe de Estela. O passado bate à porta sem avisar. Ao saber disso, Estela entra em desespero. O corpo treme, o olhar foge. Eu não quero me aproximar dela. Não quero nem chegar perto daquele quarto. Túlio tenta acalmá-la. Fala com cuidado, com empatia. Mas ela é sua mãe. Estela o interrompe na mesma hora. A voz firme, cortante. Para. Se você vai começar com esse papo de que só por ser mãe merece meu perdão, é melhor não continuar. A maioria dos traumas que eu carrego dentro de mim é por culpa dela. Perdão é bonito na teoria, mas aqui dentro eu não consigo. A voz de Estela falha. Os olhos se enchem d'água. Ela vira o rosto e se afasta aos prantos. Túlio fica ali, parado, preocupado, sentindo que tocou numa ferida profunda demais e percebendo com clareza que existe um passado pesado que ainda não foi revelado. No sítio, o clima é outro, pelo menos por enquanto. Candinho e Celso conversam enquanto observam as crianças correndo, rindo, brincando, sem imaginar os dramas dos adultos. De repente, Celso respira fundo. Eu preciso te confessar uma coisa. Candinho, presta atenção. A Estela, ela me pediu para adiar o casamento, por causa da doença da Anabela. Ela quer esperar a irmã ficar bem. Candinho se espanta. Eita lasqueira, mas a menina tá muito ruim? Celso balança a cabeça. Ela teve uma crise, mas parece que agora tá controlada. Ele faz uma pausa. Desvia o olhar. O que me deixa meio assim é aquele doutorzinho que tá cuidando dela. Candinho pergunta direto. Mas você acha que ele fez um bom trabalho? Celso demora a responder. Fez, mas eu ainda sinto que a Estela e esse doutorzinho juntos ainda vão acabar me machucando. Candinho tenta aliviar. Olha, a vida é assim mesmo. A gente tem que aceitar aquilo que ela oferece. Celso se exalta. Não, eu não vou aceitar. Eu tô com a Estela há anos e chega um doutorzinho do nada. Ele passa a mão no rosto, frustrado. Meu Deus, eu me sinto tão estúpido. Candinho se aproxima, firme e sincero. Você não é nada disso. O que os outros fazem não definem quem você é. Uma lágrima escapa dos olhos de Celso. O problema é esse. Minhas atitudes nunca foram nobres. Candinho franze a testa. O que você tá querendo dizer com isso?
Celso enxuga as lágrimas rapidamente. Esquece. É melhor eu ir para São Paulo antes que eu fale coisa que não devia. Ele força um sorriso. Feliz Natal, Candinho. Celso se afasta, sem imaginar que o dia ainda reserva algo bem desagradável para ele. Mais tarde, Sandra, disfarçada de baronesa, chega ao dancing com postura elegante e sorriso calculado. Tamires a recebe, curiosa. A que devo a honra da visita de Vossa Senhoria? Sandra ri, com desdém. Ora, não precisa de tanta cortesia. Mas, respondendo à pergunta, eu gostaria de alugar este dancing para uma das minhas famosas festas de final de ano. Tamires abre um sorriso interessado. Suas festas são mesmo tão famosas assim? Sandra ergue o queixo, confiante. Mon amour, eu não carrego um título de baronesa à toa. As festas da realeza são coisas que essa cidade nunca viu. Tamires observa Sandra com atenção e questiona, desconfiada. Mas por que escolheu justo o meu dancing para uma festa tão fabulosa assim? Sandra para, encara Tamires de cima a baixo. O sorriso some. Você tá querendo faturar ou não? Porque se não tiver interesse, eu contrato outro lugar com a maior facilidade. Tamires engole seco. Força um sorriso amarelo. Não, claro que não. É claro que eu aceito. Negócio fechado, baronesa. A noite de ano novo é toda sua. Mais tarde, já em casa, Sandra comenta animada sobre a festa com Ernesto. Tudo é pensado nos mínimos detalhes. Nada pode sair do controle. De repente, ela dispara. Eu quero aquela cantora internacional. A tal da Doris River, como atração principal. Ernesto arregala os olhos. Você tem certeza? Eu não sei você, mas essa cantora me soa meio familiar demais. Sandra revira os olhos, impaciente. Você quer ou não que essa festa seja comentada o ano inteiro? Se quiser, vai ter que trazer a Doris River. Nesse instante, a campainha toca. Ernesto abre a porta. E Celso entra como se ainda fosse da casa. Sandra cruza os braços, fria. O que você quer? Celso mal responde. Os olhos dele param. Fixos. Espera aí. Essas são as joias da titia. Sandra reage de imediato. Não são, não. Você tá enganado. Celso se aproxima, indignado. Não tenta me fazer de ingênuo. Eu conheço essas joias. Elas foram tiradas da casa do Candinho. Você tem que devolver isso agora. Sandra o enfrenta, sem recuar. Eu nunca vou fazer isso. Essas joias sempre foram minhas. O Candinho só impediu que elas estivessem aqui comigo. Celso fica incrédulo. Você enlouqueceu de vez? A titia deixou essas joias para ele. Sandra responde, dura. Isso só aconteceu porque eu estava atrás das grades. Celso se desespera. Por favor, minha irmã. Cai na real. Mesmo disfarçada de baronesa. Você não é imune. Ele respira fundo. A voz sai quase suplicante. Eu não devia estar te protegendo. Mas eu tô aqui. Te implorando para fazer diferente dessa vez. Sandra ergue o queixo. O olhar é de ameaça. Se você não quer me ajudar, viva sua vida medíocre longe de mim. E se ousar me denunciar, eu não vou hesitar em contar tudo o que você fez. E você vai parar no mesmo lugar que eu. Os olhos de Celso se enchem de lágrimas. Eu tô tentando me tornar uma pessoa melhor. Sandra não hesita. E eu não. Pra mim já é tarde. Se realmente existir um céu, as pessoas que eu feri não vão querer conviver comigo lá. Se você acha que é diferente, o problema é seu. Completamente abalado, Celso dá as costas. Vai embora em silêncio. Sandra fica sozinha, igualmente abalada. No dia seguinte, Lorival aparece no sítio sem avisar. Assim que o vê, Dita fecha a cara. O que você tá fazendo aqui? Lorival não perde tempo. Eu tenho uma nova proposta. Para Doris River. Dita revira os olhos, impaciente. Se você veio para isso, perdeu seu tempo.
Eu já disse que não quero mais enganar ninguém desse jeito. Lorival insiste. A voz é calma, mas estratégica. Essa proposta é diferente. É para a festa de fim de ano da baronesa. Ele faz uma pausa e completa. E esse é o valor que ela está disposta a pagar. Lorival estende um cartão. Dita pega, lê e paralisa. O número a deixa em choque. Na mesma hora, a imagem da dívida de Candinho atravessa sua mente. Eu preciso falar com meu marido antes, tá bom? Nervosa, Dita procura Candinho e conta tudo. O caipira se altera. Mas você disse que não queria mais fazer esse papel de Doris River. Dita respira fundo. Eu sei. Mas com esse dinheiro a gente pode começar a pagar as dívidas. Candinho é firme. Isso é problema meu. Eu não quero que você faça algo que não quer. Dita o encara. Sem hesitar. Desde que a gente se casou, seus problemas são meus. E os meus são seus. Ela segura a mão dele. E se for para resolver, eu faço o que for preciso. Candinho se emociona. Eu não sei o que eu fiz para merecer alguém como você. Pouco depois, Dita volta até Lorival. Eu vou ser a Doris River. Mais uma vez. Lorival quase pula de alegria. Eu garanto. Essa festa vai alavancar a sua carreira. Dita sorri sincera. Para falar a verdade, agora eu só tô pensando no dinheiro. Mas se ainda me ajudar, melhor ainda, né? O que ela nem imagina é que essa festa vai trazer muito mais surpresas do que ela espera. Chega a noite de Ano Novo. Pessoas começam a se arrumar para a grande festa da baronesa no dancing. Candinho e a família voltam para a mansão e se assustam com a bagunça que encontram. Nada está no lugar. O delegado é chamado. Começa uma investigação minuciosa. Por isso, os moradores da mansão seguem para se arrumar na casa de Estela. A enfermeira tenta ser solícita, mas não consegue. O pensamento não sai da cabeça. A mãe, ainda desacordada. Celso percebe o nervosismo da noiva. Mas por que você tá assim? Tem algum segredo entre você e sua mãe? Estela se fecha imediatamente. Por favor, não tenta me cobrar esse tipo de coisa. Isso diz respeito só a mim e a ela. Ela respira fundo e completa. Eu nunca te perguntei sobre os segredos que ainda existem entre você e a sua irmã. Celso empalidece em segundos. Por um instante, ele pensa que Estela sabe tudo sobre Sandra. O coração dispara. Do que você tá falando? Estela responde. Séria. A sua irmã foi embora. Antes que eu pudesse entender melhor o que realmente existia entre vocês dois. E eu não fico te perguntando sobre isso. Então, finja que a minha mãe nem está aqui, porque eu não vou contar o que existe entre nós. Estela se afasta. Celso engole em seco. O pensamento martela. Será que segredo só vale quando o outro também é revelado? Mais tarde, os convidados começam a chegar ao dancing. Dita aparece disfarçada. Mal entra e já é cercada pelos fãs, encantados, fascinados pelo trabalho da suposta Doris River. No início da festa, ninguém vê a baronesa. Todos comentam, esperam uma entrada triunfal. Em meio ao burburinho, o delegado surge no local. Ele procura por Candinho, sem imaginar que a resposta do seu caso está a poucos minutos de aparecer diante dos seus olhos. De repente, as luzes se apagam, só o palco permanece iluminado. Vestida de Doris River, Dita começa a cantar. A música envolve o salão. A pista se enche rapidamente, e a multidão dificulta ainda mais a busca do delegado por Candinho. A canção termina sob aplausos. É então que Sandra surge.
disfarçada de baronesa. Ela se aproxima do palco como se fosse fazer um discurso. Mas algo chama a atenção de Celso imediatamente. Sandra está usando as joias de Anastácia. Sem imaginar que Candinho está na plateia, ela fala confiante, movimenta-se e deixa as joias bem à mostra. Candinho arregala os olhos. Peraí, aquelas joias são da minha mãe? Quitéria fica em choque. É verdade, eu me lembro da dona Anastácia usando essas joias. Nesse instante, o delegado finalmente encontra Candinho. Finalmente te achei. Eu tenho evidências sobre as joias. Candinho responde firme. Não precisa mais investigar. Estão com a baronesa, ali no palco. O delegado olha e entende tudo. Ele começa a gritar. Acendam todas as luzes. Fechem as portas. Sandra congela. Ela ouve Candinho acusá-la em voz alta de ter roubado as joias. Desesperada, tenta sair do palco, mas Dita age rápido, puxa o cabelo dela. A peruca sai na mão. Os cabelos loiros de Sandra ficam expostos, diante de todos. O choque é geral. Candinho grita incrédulo. É a Sandra! Ela tá viva! A baronesa não existe! É a Sandra! O salão vira um caos. Alguns convidados correm, outros avançam contra ela. A polícia cerca o local. Sandra é retirada do dancing, junto com Ernesto. Os dois são levados direto para a delegacia. Mesmo depois de tudo, Tamires mantém a festa. Quando o ano vira, muitos sentem que a esperança pode renascer. Mas Estela não sente o mesmo. Sua mãe continua no hospital, desacordada. E quando ela acordar, um segredo guardado há anos pode finalmente vir à tona. No dia seguinte, Lorival aparece no sítio sem avisar. Assim que o vê, Dita fecha a cara. O que você tá fazendo aqui? Lorival não perde tempo. Eu tenho uma nova proposta. Para Doris River. Dita revira os olhos, impaciente. Se você veio para isso, perdeu seu tempo. Eu já disse que não quero mais enganar ninguém desse jeito. Lorival insiste. A voz é calma, mas estratégica. Essa proposta é diferente. É para a festa de fim de ano da baronesa. Ele faz uma pausa e completa. E esse é o valor que ela está disposta a pagar. Lorival estende um cartão. Dita pega, lê e paralisa. O número a deixa em choque. Na mesma hora, a imagem da dívida de Candinho atravessa sua mente. Eu preciso falar com meu marido antes, tá bom? Nervosa, Dita procura Candinho e conta tudo. O caipira se altera. Mas você disse que não queria mais fazer esse papel de Doris River. Dita respira fundo. Eu sei. Mas com esse dinheiro a gente pode começar a pagar as dívidas. Candinho é firme. Isso é problema meu. Eu não quero que você faça algo que não quer. Dita o encara. Sem hesitar. Desde que a gente se casou, seus problemas são meus. E os meus são seus. Ela segura a mão dele. E se for para resolver, eu faço o que for preciso. Candinho se emociona. Eu não sei o que eu fiz para merecer alguém como você. Pouco depois, Dita volta até Lorival. Eu vou ser a Doris River. Mais uma vez. Lorival quase pula de alegria. Eu garanto. Essa festa vai alavancar a sua carreira. Dita sorri sincera. Para falar a verdade, agora eu só tô pensando no dinheiro. Mas se ainda me ajudar, melhor ainda, né? O que ela nem imagina é que essa festa vai trazer muito mais surpresas do que ela espera. Chega a noite de Ano Novo. Pessoas começam a se arrumar para a grande festa da baronesa no dancing. Candinho e a família voltam para a mansão e se assustam com a bagunça que encontram. Nada está no lugar. O delegado é chamado. Começa uma investigação minuciosa. Por isso, os moradores da mansão seguem para se arrumar na casa de Estela. A enfermeira tenta ser solícita, mas não consegue. O pensamento não sai da cabeça. A mãe, ainda desacordada. Celso percebe o nervosismo da noiva. Mas por que você tá assim? Tem algum segredo entre você e sua mãe? Estela se fecha imediatamente. Por favor, não tenta me cobrar esse tipo de coisa.
Isso diz respeito só a mim e a ela. Ela respira fundo e completa. Eu nunca te perguntei sobre os segredos que ainda existem entre você e a sua irmã. Celso empalidece em segundos. Por um instante, ele pensa que Estela sabe tudo sobre Sandra. O coração dispara. Do que você tá falando? Estela responde. Séria. A sua irmã foi embora. Antes que eu pudesse entender melhor o que realmente existia entre vocês dois. E eu não fico te perguntando sobre isso. Então, finja que a minha mãe nem está aqui, porque eu não vou contar o que existe entre nós. Estela se afasta. Celso engole em seco. O pensamento martela. Será que segredo só vale quando o outro também é revelado? Mais tarde, os convidados começam a chegar ao dancing. Dita aparece disfarçada. Mal entra e já é cercada pelos fãs, encantados, fascinados pelo trabalho da suposta Doris River. No início da festa, ninguém vê a baronesa. Todos comentam, esperam uma entrada triunfal. Em meio ao burburinho, o delegado surge no local. Ele procura por Candinho, sem imaginar que a resposta do seu caso está a poucos minutos de aparecer diante dos seus olhos. De repente, as luzes se apagam, só o palco permanece iluminado. Vestida de Doris River, Dita começa a cantar. A música envolve o salão. A pista se enche rapidamente, e a multidão dificulta ainda mais a busca do delegado por Candinho. A canção termina sob aplausos. É então que Sandra surge, disfarçada de baronesa. Ela se aproxima do palco como se fosse fazer um discurso. Mas algo chama a atenção de Celso imediatamente. Sandra está usando as joias de Anastácia. Sem imaginar que Candinho está na plateia, ela fala confiante, movimenta-se e deixa as joias bem à mostra. Candinho arregala os olhos. Peraí, aquelas joias são da minha mãe? Quitéria fica em choque. É verdade, eu me lembro da dona Anastácia usando essas joias. Nesse instante, o delegado finalmente encontra Candinho. Finalmente te achei. Eu tenho evidências sobre as joias. Candinho responde firme. Não precisa mais investigar. Estão com a baronesa, ali no palco. O delegado olha e entende tudo. Ele começa a gritar. Acendam todas as luzes. Fechem as portas. Sandra congela. Ela ouve Candinho acusá-la em voz alta de ter roubado as joias. Desesperada, tenta sair do palco, mas Dita age rápido, puxa o cabelo dela. A peruca sai na mão. Os cabelos loiros de Sandra ficam expostos, diante de todos. O choque é geral. Candinho grita incrédulo. É a Sandra! Ela tá viva! A baronesa não existe! É a Sandra! O salão vira um caos. Alguns convidados correm, outros avançam contra ela. A polícia cerca o local. Sandra é retirada do dancing, junto com Ernesto. Os dois são levados direto para a delegacia. Mesmo depois de tudo, Tamires mantém a festa. Quando o ano vira, muitos sentem que a esperança pode renascer. Mas Estela não sente o mesmo. Sua mãe continua no hospital, desacordada. E quando ela acordar, um segredo guardado há anos pode finalmente vir à tona.